O caminho das pedras e a luz do Mestre. Era uma manhã de sol quente em Cafarnaum, quando Elias, um jovem carpinteiro, sentou-se à sombra de uma figueira com as mãos cansadas. As ferramentas estavam espalhadas ao seu lado, mas seu coração pesava mais que as vigas de cedro que tentará cortar ao amanhecer. As dívidas apertavam, a doença da mãe consumia suas economias, e a cada dia a sensação de que a vida era um fardo insuportável crescia dentro dele. Como carregar tudo isso sozinho, pensava, enquanto o suor escorria por seu rosto empoeirado. Foi então que ouviu passos leves na terra seca. Ao levantar os olhos, viu um homem de túnica simples, com um olhar que parecia atravessar não apenas a paisagem, mas também as camadas de desespero que Elias tentava esconder. Era Jesus, o mestre de Nazaré, que havia curado leprosos e acalmado tempestades com palavras. Sem que Elias dissesse uma só palavra, o mestre sentou-se ao seu lado, como se já soubesse o peso daquela sombra. O fardo que você carrega não é seu para ser sofrido sozinho, disse Jesus, colhendo uma figueira madura e partindo-a ao meio. Mas há um jeito de caminhar que torna a carga leve. Elias ouviu, e naquelas palavras simples, começou a ver não um consolo vago, mas um caminho. Não se inquiete com o amanhã, a Mateus 6:34. O primeiro ensaio veio quando Elias, após ouvir o mestre, voltou para casa e encontrou a mãe febril, os credores à porta e o pão do dia seguinte incerto. Lembrou-se então das aves do céu que Jesus mencionara, que não semeiam nem colhem, mas são alimentadas. Não era um convite à negligência, mas à confiança de que cada dia traz sua própria providência. Elias respirou fundo, atendeu primeiro a mãe, e depois, com calma, negociou com os credores. O amanhã ainda estava por vir, mas o hoje podia ser vivido com paz. 2. Ame seus inimigos, a Mateus 5:44. Dias depois, um vizinho invejoso espalhou que Elias estava enriquecendo às custas dos doentes, manchando seu nome na praça. A raiva queimou seu peito, mas ele recordou das palavras de Jesus: se amar apenas quem os ama, que recompensa tem? Em vez de revidar, Elias levou pão fresco à casa do vizinho, sem uma palavra. A hostilidade não desapareceu de imediato, mas algo no ar mudou, como se o ódio, privado de combustível, começasse a murchar. 3. Quem quiser ser o maior, seja servo, a Marcos 10:43. Quando um grupo de crianças doentes chegou à oficina de Elias pedindo ajuda para consertar um brinquedo quebrado, ele, exausto, quase as dispensou. Mas então lembrou-se de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ajoelhou-se, consertou o brinquedo, e no riso das crianças encontrou uma alegria que nenhuma moeda poderia comprar. Serve-se melhor quando se esvazia. 4. Perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, a Mateus 18:22. O irmão mais novo de Elias, Judas, havia roubado suas economias anos antes, fugindo para Damasco. Quando ele voltou, doente e arrependido, Elias sentiu o velho ressentimento ferver. Mas Jesus não falará em merecimento, e sim em libertação. Abraçar Judas não apagou o passado, mas quebrou as correntes que o prendiam a ele. O perdão não era um presente para o irmão, era um alívio para si mesmo. 5. Busque primeiro o reino de Deus, a Mateus 6:33. Com as contas ainda apertadas, Elias foi tentado a aceitar um trabalho desonesto que lhe renderia ouro fácil. Mas ao fechar os olhos, viu o rosto de Jesus expulsando os cambistas do templo: minha casa será chamada casa de oração, não de negócios. Recusou a oferta. A honestidade não encheu seu bolso naquele dia, mas encheu sua alma de uma quietude que nenhum dinheiro poderia comprar. 6. A verdade vos libertará, João 8:32. Quando a mulher adúltera foi arrastada para ser apedrejada, Elias estava entre a multidão. Todos esperavam que Jesus a condenasse, mas ele apenas traçou linhas na areia: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Elias sentiu o peso de suas próprias falhas e baixou a pedra. A verdade não era um julgar alheio, mas um espelho. Desde então, passou a falar menos dos outros e mais consigo mesmo. 7. Não julgueis, para não serdes julgados, a Mateus 7:1. Um fariseu rico, conhecido por sua crueldade com os pobres, adoeceu. A cidade inteira murmurava que era um castigo divino. Elias, porém, recordou-se de Jesus comendo com publicanos e pecadores. Levou sopa à casa do fariseu, não para provar suas ações, mas porque a misericórdia não faz distinção. O homem nunca mudou, mas Elias aprendeu que a compaixão não depende da perfeição alheia.
8. Em paz me deito e logo pego no sono. Salmos 4 horas e 8. Ensino de Jesus sobre confiança. As noites eram o pior para Elias. As preocupações o mantinham acordado, revirando-se como um barco em tempestade. Até que uma noite, exausto, lembrou-se de Jesus dormindo na popa enquanto as ondas rugiam. Se ele confia no Pai até no caos, por que eu não posso? Fechou os olhos, sussurrou uma prece simples, e pela primeira vez em meses, dormiu. A paz não era a ausência de problemas, mas a certeza de não estar só neles. 9. O meu jugo é suave. Mateus 11 horas e 30. Um dia, Elias quebrou. As dívidas, a doença, a fadiga, tudo desabou sobre ele como um muro. Chorou até não ter mais lágrimas, e então ouviu a voz de Jesus, não como um eco distante, mas como um sussurro em seu coração: Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Não era uma promessa de que o fardo desapareceria, mas de que não precisava carregá-lo sozinho. A partir daqui, Elias aprendeu a curvar-se, não sob o peso, mas em entrega. 10. Eu venci o mundo. João 16 horas e 33. Anos depois, já velho, Elias sentou-se novamente à sombra de uma figueira, desta vez com discípulos ao seu redor. Sua vida não fora fácil, a mãe partirá, as tempestades vieram, mas algo nele era diferente. Não havia mais medo. Porque havia aprendido que a vitória não estava na ausência de batalhas, mas na certeza de que, no fim, a luz sempre rompe as trevas. Jesus não prometeu um caminho sem pedras, mas sim que cada pedra poderia ser um degrau. E Elias, com suas mãos calejadas e o coração leve, finalmente entenderá. O vento soprava suave entre os ramos da figueira, como se a própria terra respirasse em uníssono com as palavras do velho. Os discípulos, jovens ainda com os olhos cheios de perguntas não feitas, observavam as rugas profundas em seu rosto, sulcos cavados não pela idade, mas pela história. Elias não precisava contar tudo, bastava o modo como seus dedos, nodosos pelo tempo, acariciavam a casca áspera da árvore, como se reconfortasse um amigo de longa data. Um deles, o mais novo, chamado Natã, ousou romper o silêncio. Mestre, como o senhor sabe que a luz sempre vence? Elias sorriu, não com a sabedoria dos que têm respostas, mas com a paciência dos que já erraram muito. Pegou um punhado de terra seca entre as mãos e deixou que escorresse lentamente, como areia em uma ampulheta. Porque já fui cego, disse. E não pela escuridão, mas por acreditar que a luz deveria ser como eu imaginava, um sol sem nuvens, uma vitória sem cicatrizes. Mas a luz verdadeira, fez uma pausa, olhando para o horizonte onde o pôr do sol tingia as nuvens de púrpura, ela não destrói as trevas. Ela as transfigura. Os discípulos entreolharam-se, confundidos. Elias, então, contou-lhes do dia em que, ainda moço, havia amaldiçoado a tempestade que destruíra sua colheita. Como gritara contra o céu, exigindo justiça, até que uma voz, não um trovão, mas um sussurro, lhe perguntara: E se a chuva que te tira também te prepara? Naquele momento, ele compreenderá que até o deserto era um lugar sagrado, porque era ali que Deus escolhera falar com os homens. A vitória de que Jesus falou, continuou Elias, agora com a voz mais baixa, como se compartilhasse um segredo, não é a ausência de dor. É a capacidade de, mesmo com as mãos sangrando, segurar a mão de quem caminha ao nosso lado. Um silêncio novo desceu sobre eles. Não o silêncio do vazio, mas o das sementes antes de germinarem. Natã, então, notou algo que nunca havia percebido: as cicatrizes nos pulsos de Elias, finas linhas brancas que serpeavam pela pele escura. Não perguntou. Não precisava. O velho fechou os olhos, e por um instante, foi novamente o menino que chorara sob a figueira décadas antes. Mas agora, em vez de lágrimas, sentia algo diferente, uma paz que não dependia das circunstâncias, como a raiz de uma árvore que, mesmo sob a pedra, sabe que um dia romperá o solo. O mundo foi vencido, murmurou, mais para si mesmo do que para eles. Não porque as batalhas cessaram, mas porque, no meio delas, aprendemos a dançar. E, como se o próprio céu concordasse, uma brisa mais forte sacudiu os galhos, e folhas secas caíram sobre eles como bênçãos esquecidas. Os discípulos não entenderam tudo naquele dia. Mas guardaram as palavras, e mais tarde, quando suas próprias tempestades viessem, lembrariam do velho sob a figueira e da luz que, silenciosa, sempre volta. A noite caiu devagar, como um manto tecido por mãos pacientes.
Os discípulos se dispersaram em silêncio, cada um levando consigo o peso e a leveza daquelas palavras. O velho permaneceu sob a figueira, os dedos acariciando a casca rugosa do tronco, como se lesse nela uma história que só ele conhecia. Dias depois, quando a guerra chegou mais perto, com o tropel dos cavalos e o cheiro de fumaça no ar, ele não se moveu. Os aldeões correram para os porões ou para as colinas, mas ele ficou onde sempre estivera, debaixo da árvore, os olhos semiabertos, como se escutasse algo além do estrondo das armas. Um soldado jovem, com o rosto sujo de pó e medo, aproximou-se hesitante. Sua espada tremia na mão. Velho, disse, a voz quebrada. Por que não foge? O velho levantou a cabeça e sorriu, como se reconhecesse naquele rapaz o mesmo menino que um dia fora. Para onde iria? Respondeu. A guerra está em todo lugar. Até dentro de nós. O soldado baixou a espada, confuso. Não havia ódio naquele olhar, nem desafio. Só uma quietude que o desarmou mais do que qualquer palavra. Mas, e se eles o matarem? Então terei aprendido, finalmente, a dançar até o fim, disse o velho, estendendo a mão para tocar o galho mais baixo da figueira. Uma folha solta desceu em espiral e pousou na palma do soldado. O rapaz olhou para ela, depois para o velho, e algo dentro dele, algo duro e fechado, começou a se soltar. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou de volta para o acampamento, a espada arrastando no chão. À noite, quando os outros soldados dormiam, ele acendeu uma pequena fogueira e queimou a folha, observando a fumaça subir em espiral, como uma prece sem palavras. Anos depois, quando a guerra já era só uma cicatriz na memória da terra, um homem de cabelos grisalhos voltou à aldeia. Trazia consigo uma criança, que corria à frente, rindo, até parar de repente sob a figueira. Avô chamou, apontando. Olha! O tronco estava mais grosso, os galhos mais altos, mas ali, entre as raízes, havia uma pedra lisa, com palavras gravadas pelo tempo. Aqui, o mundo foi vencido. O homem ajoelhou-se, passando os dedos sobre as letras. A criança, curiosa, perguntou. O que quer dizer, avô? Ele sorriu, como quem recorda um segredo antigo. Quer dizer, respondeu, puxando a criança para perto, que às vezes a maior batalha é aprender a ficar quieto. E que a vitória não é não ter medo, mas dançar com ele. A brisa soprou novamente, e as folhas caíram sobre eles, leves como bênçãos. O vento carregava o cheiro de terra úmida e figos maduros. A criança, ainda de mãos dadas com o avô, olhou para o céu, onde as nuvens se desfiavam como fios de lã soltos. Não havia pressa naquele lugar. O tempo, que em outros cantos do mundo corria como um rio furioso, ali se esticava preguiçoso, como um gato ao sol. O homem de cabelos grisalhos levantou-se devagar, sacudindo o pó das calças gastas. Seus olhos, de um verde desbotado como musgo antigo, fixaram-se na pedra por mais um instante antes de seguir adiante. A aldeia estava quase igual, as casas de pedra e madeira, os caminhos sinuosos cobertos de era, o poço no centro da praça onde as mulheres ainda iam buscar água ao entardecer. Mas algo tinha mudado. Não nas paredes, nem nas pessoas, que agora o observavam com discreta curiosidade, mas no ar. Uma quietude mais profunda, como se a terra tivesse, enfim, exalado um suspiro que vinha guardando há décadas. Vamos, neto, disse o homem, apertando levemente a mão pequena. Preciso mostrar uma coisa a você. Caminharam até a borda da aldeia, onde a floresta começava a engolir os últimos vestígios de trilhas humanas. Entre os carvalhos, uma cabana de madeira escura resistia ao tempo, seu telhado coberto de musgo. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escasso, uma cama estreita, uma mesa com um candeeiro de óleo, e nas paredes, desenhos feitos a carvão, espirais, árvores, figuras que pareciam dançar. A criança tocou um dos desenhos, sentindo a textura áspera do carvão sob os dedos. Quem morava aqui, avô? Um homem que aprendeu a ouvir, respondeu ele, acendendo o candeeiro com um fósforo que guardava no bolso. A chama tremeluziu, projetando sombras móveis nas paredes. Ele dizia que as batalhas mais importantes não são travadas com espadas, mas com silêncio. Que o mundo grita tanto que a gente esquece de escutar o que ele realmente quer dizer. O neto sentou-se no chão, encostado na parede, enquanto o avô tirava de uma caixa de madeira um pequeno tambor de pele esticada. Os dedos do homem,
calosos e lentos, percorreram a superfície do instrumento antes de produzir um som surdo, quase imperceptível. Um ritmo que não era ritmo, mas uma respiração. Ele tocava assim, murmurou o avô. Não para chamar atenção, mas para lembrar a si mesmo que ainda estava vivo. Que ainda podia sentir o chão sob os pés. A criança fechou os olhos. O som do tambor misturava-se ao farfalhar das folhas lá fora, ao canto distante de um pássaro, ao crepitar da chama. Por um momento, tudo parecia parte de uma mesma coisa, uma teia invisível que unia a pedra na figueira, a cabana, o homem e o menino. E o que aconteceu com ele? Perguntou o neto, sem abrir os olhos. O avô parou de tocar. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio de coisas não ditas. Ele partiu, disse finalmente. Não porque perdeu, mas porque entendeu que algumas vitórias não são para serem guardadas. São para serem vividas, e depois deixadas ir. A criança abriu os olhos. O avô estava olhando para a janela, onde a luz do sol filtrava-se entre as folhas, criando padrões dourados no chão. E você? Insistiu o menino. Você também aprendeu a dançar com o medo? O homem sorriu, um sorriso que carregava o peso de muitas primaveras e invernos. Ainda estou aprendendo, confessou. Mas hoje, aqui, com você, sinto que estou mais perto. Lá fora, o vento voltou a soprar, trazendo o cheiro de chuva próxima. O avô apagou o candeeiro, e os dois saíram da cabana, deixando a porta entreaberta, como se esperassem que alguém voltasse. Ou como se soubessem que, de alguma forma, o homem que ali viverá nunca tinha realmente partido. A criança correu à frente novamente, desta vez em direção ao rio que serpenteava além das árvores. O avô seguiu, devagar, saboreando cada passo. Sabia que não havia pressa. Que algumas histórias não precisavam de fim, apenas de alguém disposto a ouvi-las e a deixá-las ecoar no silêncio que vem depois. Eu a dançar com o medo. O rio brilhava sob o céu carregado, suas águas escuras refletindo as últimas luzes do dia. A criança parou na margem, os pés descalços afundando na terra úmida, e estendeu a mão como se quisesse tocar a correnteza. O avô aproximou-se, sentando-se sobre uma pedra lisa, desgastada pelo tempo. Ele gostava deste lugar, disse, indicando o rio com um gesto lento. Dizia que a água levava embora o que não precisávamos mais. A criança olhou para ele, os olhos cheios de perguntas que não precisavam ser feitas. E o que ele não queria mais? Perguntou, mesmo assim. O avô sorriu, tirando do bolso um pequeno objeto envolto em pano. Desdobrou-o com cuidado, revelando uma faca de cabo de osso, a lâmina desgastada pelo uso, mas ainda afiada. A criança reconheceu-a, era a mesma que vira pendurada na parede da cabana, ao lado das fotos desbotadas. Medo, respondeu o avô. Ele carregou muito medo por muito tempo. Mas um dia, decidiu deixá-lo ir. O vento sacudiu as árvores, e as primeiras gotas de chuva caíram sobre eles. A criança apertou a faca contra o peito, sentindo o peso da história que ela carregava. E você? Perguntou, baixinho. Também tem medo? O avô fechou os olhos por um instante, como se escutasse algo distante. Tenho, admitiu. Mas aprendi que o medo não é um inimigo. É como este rio, pode nos arrastar, mas também pode nos levar a lugares que não conhecíamos. A criança olhou para a água, imaginando as correntes invisíveis, os caminhos que o medo poderia abrir ou fechar. Depois, com um movimento súbito, atirou a faca no rio. O objeto girou no ar antes de desaparecer nas profundezas, levado pela correnteza. O avô não disse nada. Não precisava. A chuva começou a cair com mais força, molhando seus rostos, colando as roupas ao corpo. A criança riu, estendendo os braços como se quisesse abraçar o temporal. O avô levantou-se, devagar, e juntou-se a ela, dançando sob a água, os pés afundando na lama, os corpos balançando ao ritmo do vento e do trovão. E ali, entre o rio e a tempestade, entenderam que algumas coisas não precisavam ser ditas. Que o medo, como a chuva, podia lavar o que estava sujo, regar o que estava seco, e se deixassem ensinar-lhes os passos de uma dança que nunca acabava. Quando a tempestade passou, o sol rasgou as nuvens, pintando o céu com tons de ouro e púrpura. A criança e o avô voltaram para a cabana, os cabelos molhados, os corações leves.
A porta ainda estava entreaberta, como se aguardasse alguém. Eles entraram, e o avô acendeu o candeeiro novamente, iluminando as paredes que guardavam tantas memórias. Amanhã, disse a criança, enquanto se enroscava no cobertor junto ao fogo, vamos voltar ao rio? O avô sorriu, passando a mão em sua cabeça. Amanhã, concordou. E depois de amanhã. E nos dias que vierem. E assim, enquanto as chamas dançavam nas sombras, eles souberam que a história do homem que ali viverá não havia terminado. Ela simplesmente havia se tornado parte deles, como o vento, como a chuva, como o rio que nunca parava de fluir.